Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura, quarta-feira, e Deus tem nos dado mais um dia, né? Graças a Deus por isso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por essa semana que nós estamos caminhando por ela. Cada dia o Senhor tem feito algo novo. Cada dia o Senhor tem nos dado graça e misericórdia, saúde e paz para caminharmos. Muito obrigada, Jesus, por cada momento que o Senhor tem nos dado aqui com a palavra, em que o nosso entendimento vai sendo fortalecido, nossos olhos espirituais vão sendo então abertos para as realidades que o Senhor tem para nos ensinar. Muito obrigada, Deus, pela edificação que o Senhor tem nos dado todos os dias. Obrigado por esse alimento espiritual, Pai, que tem nos edificado e nos fortalecido cada dia mais. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente? Hoje, então, semana 22, dia 3, 24 de maio, né? E nós vamos caminhar. Hoje a gente vai ler 2 Samuel 24, 1 Crônicas 21 e 22 e Salmos de número 30, tá? Então vamos começar 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. É o último capítulo, né, de 2 Samuel. 2 Samuel 24 diz assim: Mais uma vez, Deus ficou irado com Israel e levou Davi a prejudicá-los mediante a contagem do povo de Israel e de Judá. Davi disse a Joabe, o comandante do seu exército: Faça uma contagem de todo o povo, desde uma extremidade da nação a outra, para que eu saiba o total da população. Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor, o seu Deus, faça o rei, o meu senhor, viver até que veja a população do seu reino aumentar 100 vezes. Mas por que o rei, o meu senhor, deseja fazer essa contagem? Contudo, a ordem do rei prevaleceu, e Joabe e seus oficiais saíram para contar o povo de Israel. Eles atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade que fica no meio do vale de Gade, e foram para o norte até a cidade de Jazer. Depois foram a Gileade e a Cádiz, na terra dos heteus, e chegaram a Dan, Jaã, de onde viraram para Sidom. Depois foram para a fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e cananeus. Por último, foram até a Berseba, ao sul de Judá. Tendo eles percorrido toda a terra, completaram sua tarefa em 9 meses e 20 dias e voltaram a Jerusalém. Então Joabe relatou ao rei o resultado do recenseamento. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e 500.000 em Judá. Depois de mandar fazer o recenseamento, a consciência de Davi o acusou e ele disse ao Senhor: Pequei seriamente com o que fiz. Por favor, meu Senhor, eu imploro que perdoe o pecado do seu servo, porque cometi uma grande insensatez. Na manhã seguinte, Deus falou ao profeta Gade, que era o vidente de Davi. E disse o Senhor a Gade: Diga a Davi, assim diz o Senhor, eu darei a você 3 opções de punição. A que você escolher eu farei. E Gade procurou Davi e transmitiu a ele as palavras do Senhor e perguntou: Qual destas 3 opções você prefere? 7 anos de fome por todo o seu reino, 3 meses de fuga diante dos seus inimigos, ou 3 dias de praga sobre a sua terra? Pense bem e me dê a resposta, pois o Senhor quer saber qual a sua escolha. É grande a minha aflição, respondeu Davi, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. Portanto, fiz a minha escolha, que o Senhor mande os 3 dias de praga. Assim o Senhor mandou uma praga sobre Israel naquela manhã, e ela durou 3 dias. A praga causou a morte de 70.000 homens de Dan a Berseba. Quando o anjo da morte preparava-se para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se daquele mal e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. O anjo do Senhor tinha chegado perto da eira de Araúna, o jebuseu. Quando Davi viu o anjo que matava o povo, ele disse ao Senhor:
Ó Deus, eu sou o único que pequei contra o Senhor. Por que o meu povo, que me segue como rebanho, precisa pagar pelo meu erro? Deixe que o seu castigo caia somente sobre mim e a minha família. Naquele dia, Gade veio a Davi e disse: Vá e construa um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi apressou-se em fazer o que o Senhor lhe ordenara por meio de Gade. Quando Araúna viu o rei e seus homens encaminhando-se em sua direção, saiu ao encontro deles e diante deles lançou-se ao chão, com o rosto em terra. Porque o meu senhor, o rei, veio até o seu servo? Araúna perguntou ao rei. E Davi respondeu: Vim comprar a sua eira para construir nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga que está destruindo o país. Araúna disse ao rei: Tudo aqui está à disposição do meu senhor e rei para o sacrifício. Aqui estão os bois para o sacrifício queimado, o debulhador e tudo o que o rei precisar para construir o altar, e também o jugo dos bois para a lenha do fogo, que será aceso sobre o altar. Tudo isso é seu, ó rei. E acrescentou: que o Senhor, o seu Deus, aceite o seu sacrifício. Mas o rei disse a Araúna: não quero nada disto de graça. Quero comprar, pois não desejo oferecer ao Senhor, o meu Deus, sacrifício daquilo que não me custou nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e sacrifícios de paz. E o Senhor ouviu suas orações e a praga que destruía Israel cessou. Capítulo 24 de 2 Samuel fala desse momento em que Davi peca, né? Pedindo recenseamento, pedindo o número de homens habilitados para a guerra em todo Israel, porque ele queria saber o número do seu exército, ele queria saber a quantidade de homens que ele tinha à disposição dele. E desde o início, lá em Moisés, o Senhor foi sempre muito claro a respeito de recenseamento. Por quê? Porque o recenseamento mostra o contingente militar, né, e a força de Israel. E Israel precisava sempre estar consciente da sua dependência ao Senhor. Então jamais alguém deveria contar o povo de Israel simplesmente para saber a quantidade de guerreiros, de homens, do exército de Deus, né? Por quê? Porque em qualquer circunstância eles não dependiam do número de homens, e sim do próprio Senhor. E Davi então percebe o erro que ele comete depois que o recenseamento acontece. E o profeta, o vidente, né, aqui, como é chamado nesse momento, chamado Gade, vai até Davi e diz: E aí, Davi, o Senhor está perguntando qual o castigo pela sua desobediência, né? E ele dá 3 opções, e Davi prefere aparentemente o que teria menor prejuízo, né, para Israel, que eram os 3 dias de peste. Mas de qualquer maneira nós temos uma perda enorme, né, de homens, mulheres, crianças. Foram mais de 70 mil mortos nesses 3 dias de praga. E no final, então, o Senhor aceita o sacrifício de Davi em prol de cessar essa praga. Vamos lá para 1 Crônicas 21 e 22, que provavelmente tem a ver com esse mesmo texto. 1 Crônicas 21 e 22. Vamos pegar aqui. 1 Crônicas, cadê? 1 Crônicas 21 e 22. 1 Crônicas 21 primeiro. Vamos lá. Então Satanás quis causar desgraça a Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Faça uma contagem de todos os israelitas, desde Berseba até Dan, e traga um relatório para mim, disse Davi a Joabe e aos outros comandantes do exército. Mas Joabe respondeu: que o Senhor multiplique o número desse povo por 100. Ó rei, meu senhor, toda essa gente não seria composta de servos do meu senhor? Então por que nos pede para fazer isso? Porque o rei quer trazer culpa sobre Israel? Porém a ordem do rei acabou prevalecendo, e Joabe teve de fazer conforme o rei havia mandado. Joabe percorreu todo Israel e então voltou para Jerusalém. Joabe apresentou o número total dos homens de guerra. Em todo Israel havia 1.100.000 homens em idade de prestar serviço militar em Israel, e 470 mil
nas mesmas condições em Judá. Porém, Joabe não contou as tribos de Levi e de Benjamim, porque desaprovava a ordem do rei. E Deus também desaprovou e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente quando mandei contar o povo. Por favor, eu imploro, perdoe-me, pois agora reconheço que cometi uma grande loucura. Então o Senhor disse a Gade, o profeta pessoal de Davi: vá e diga a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, a que você escolher, eu executarei contra você. Gade foi a Davi e disse a ele: assim diz o Senhor, faça a sua escolha, 3 anos de fome, ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, perseguidos pela espada deles, ou 3 dias de espada do Senhor, isso é, 3 dias de peste, que vai matar muita gente em todas as regiões de Israel, por meio do anjo do Senhor. Decida como deve responder aquele que me enviou. Então Davi respondeu: estou angustiado, é melhor que eu seja castigado pelas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens, porque a misericórdia do Senhor é grande. Então o Senhor mandou uma peste sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram, e Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas mudou de ideia ao causar tanta desgraça, e disse ao anjo destruidor: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de debulhar trigo de Araúna, o jebuseu. Quando Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada na mão, pronta para destruir Jerusalém, Davi e as autoridades se vestiram com roupas de pano de saco e se ajoelharam no chão, prostrados diante do Senhor. E Davi disse a Deus: fui eu que pequei e agi muito mal quando mandei contar o povo. Mas essas ovelhas, o que elas fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o seu castigo caia sobre mim e a minha família, mas não sobre o seu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que falasse com Davi para construir um altar no terreiro de debulhar trigo de Araúna, o jebuseu. Assim Davi foi falar com Araúna, em obediência à palavra que Gade havia anunciado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo. Quando ele se virou e viu o anjo, ele e seus 4 filhos fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei estava chegando, saiu do terreiro de debulhar trigo e se inclinou com o rosto no chão diante do rei Davi. E Davi disse a Araúna: vim comprar este terreno e desejo pagar um preço justo. Quero construir nele um altar para o Senhor, para que a peste acabe sobre o povo. Fique com o terreno, meu senhor, e use-o como quiser, disse Araúna a Davi. Eu também darei os bois para ofertas queimadas. Use para fazer fogo esses pedaços de madeira com as quais debulho o trigo, e use o trigo como oferta de cereais. Dou tudo isso ao rei. Não, respondeu o rei, quero comprá-lo por um preço justo. Não posso aceitar o que pertence a você e dar ao Senhor. Não vou oferecer uma oferta que não me custe nada. Assim Davi pagou a Araúna 7,2 quilos de ouro pelo terreno. E Davi construiu um altar ao Senhor naquele lugar e sacrificou ofertas queimadas e ofertas de paz sobre o altar. Ele fez uma oração ao Senhor, que respondeu com fogo do céu para queimar a oferta no altar. Depois o Senhor ordenou que o anjo guardasse a espada na bainha. Quando Davi viu que o Senhor respondeu a sua oração, no terreiro de Araúna ofereceu sacrifícios ao Senhor. Naquela época, o tabernáculo e o altar para ofertas queimadas que Moisés fez no deserto estavam no monte Gibeon. Porém, Davi não podia consultar Deus lá, pois estava com muito medo da espada do anjo do Senhor. É o mesmo texto, né? Nós temos aí o pecado de Davi e o texto começa, né, dizendo: então Satanás quis trazer desgraça a Israel, né? De uma maneira tentadora, Satanás sugestionou a Davi que ele então contasse o seu exército, soubesse o número de homens que havia em seu poder, que havia em Israel. E esse geralmente, esse é o pecado aqui nesse momento, porque Israel jamais poderia confiar no seu número de soldados, e sim no Senhor que estava sempre à frente da batalha deles. Capítulo 22, continuando. Davi disse então: bem aqui no terreiro de debulhar trigo de Araúna é o lugar onde vou construir o templo de Deus, o Senhor, e também o altar para a oferta queimada de Israel. Davi mandou chamar todos os estrangeiros
que moravam em Israel e disse a eles que preparassem blocos quadrados de pedra lavradas para a construção do templo de Deus. Ele também providenciou uma grande quantidade de ferro para a produção de pregos e dobradiças para as portas, e tanto bronze que nem podiam pesar. Os homens de Sidom e de Tiro trouxeram a Davi incontável quantidade de madeira de cedro. Meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, dizia Davi, e o templo do Senhor deve ser extraordinariamente maravilhoso, cheio de esplendor e famoso no mundo todo. Por isso vou deixar tudo preparado para a construção. Assim Davi juntou todos os materiais de construção antes de morrer. Então chamou o seu filho Salomão e deu ordens a ele para construir um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: Meu filho, eu mesmo tinha no coração o desejo de construir uma casa em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas o Senhor me disse: Você matou muita gente em muitas guerras. Você derramou muito sangue na terra perante mim, por isso você não construirá um templo em honra ao meu nome. Mas darei a você um filho que será um homem de paz. Eu darei a ele paz com seus inimigos das terras vizinhas. O nome dele será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante o tempo em que ele reinar. Ele construirá uma casa ao meu nome. Ele será como meu próprio filho, e eu serei o pai dele. E eu farei com os filhos dele, os netos e os bisnetos, reinem para sempre em Israel. Agora, pois, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você possa construir o templo do Senhor, o seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor dê a você sabedoria e entendimento para seguir as leis do Senhor, o seu Deus, quando ele fizer de você o rei de Israel. Pois se você obedecer com todo cuidado as regras e as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés, você prosperará. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Com muito esforço conseguia juntar para a casa do Senhor 3.500 toneladas de ouro e 35.000 toneladas de prata, e tanto bronze e ferro que nem cheguei a pesar, além da madeira e pedras para as paredes. E você pode ir ajuntando mais. Você tem muitos homens que sabem preparar as pedras, pedreiros e bons carpinteiros, bem como gente que faz todo tipo de trabalho. São homens que trabalham muito bem em ouro e prata, em bronze e ferro. Por isso, faça o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então Davi deu ordens a todos os líderes de Israel para ajudarem seu filho Salomão nessa construção. Ele disse: O Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. Ele deu a paz a vocês, pois ele entregou todos os povos em minhas mãos, e a terra foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma de vocês para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os outros objetos sagrados que pertencem a Deus sejam trazidos para a casa que será construída para honrar o seu nome. Capítulo 22 fala desse desejo de Davi, em construir, em fazer esse templo. E já não é de hoje, que Davi tem esse desejo. Então ele começa a preparar materiais e começa a ensinar a Salomão o que Deus já tinha falado com ele a respeito dele mesmo como o próximo rei, e de que ele então fosse preparando durante esses próximos anos todo o material necessário para a construção desse templo maravilhoso que Davi desejava construir. E aqui ele diz que ele desejava fazer isso, mas não era o momento dele, sim do seu sucessor, do seu próximo herdeiro, que seria Salomão. É maravilhoso ver como o próprio Davi, ele deixa, tudo muito bem explicado, preparado, comprado, guardado. O tesouro já existia para a construção desse templo que Salomão vai fazer. Salomão só tem o trabalho de realmente colocar a mão na obra, e fazer as coisas acontecerem. Salmo de número 30, fecha a nossa leitura de hoje. Salmo de número 30, vamos pegar lá. Salmo de número 30, diz assim: Eu exaltarei o Senhor, pois me livrou dos meus inimigos. Eles não puderam se alegrar com uma vitória sobre mim. Clamei por socorro ao Senhor, meu Deus, e ele me curou. O Senhor me tirou da sepultura.
Eu já estava com o pé na cova e o Senhor me devolveu a vida. Todos vocês, pessoas consagradas pelo Senhor, cantem salmos de louvor ao seu santo nome, porque a sua ira só dura um instante, mas o seu interesse e cuidado por nós duram a vida toda. O choro pode durar a noite toda, mas de manhã ele nos devolve a alegria. Quando tudo corria bem, eu pensava comigo mesmo: estou numa boa situação, nada de mal pode me acontecer. O Senhor me sustenta e me deixa firme como uma montanha. Bastou o Senhor esconder a sua face e fiquei apavorado. Então clamei ao Senhor e a Ele implorei por misericórdia. Que vantagem haverá se eu morrer e for enterrado? Transformado em pó debaixo da terra, não poderei louvar o Senhor e proclamar a sua fidelidade. Ouça minha oração, Senhor. Mostre a sua compaixão por mim. Ajude-me, Senhor. O Senhor transformou as minhas lágrimas em dança alegre. Tirou as minhas roupas de luto e me vestiu com roupas de festa, para que eu cante louvores sem parar. Sim, Senhor, meu Deus, eu sempre darei graças ao Senhor por toda a minha vida. Davi vai exaltar o Senhor até o último momento, né? Vai engrandecer ao Senhor, vai mostrar através dos seus cânticos, através desses salmos, essa grandeza da misericórdia, do poder, da manifestação do Senhor na vida dele, salvando, livrando dos seus inimigos, né? E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para essa voz profética de Davi falando a respeito do próprio Cristo. Davi está falando sobre a morte e ressurreição do próprio Senhor Jesus, né? É dele de quem ele fala nesse momento. Isso é maravilhoso, né? Tá bom? Então nós terminamos a nossa leitura aqui hoje. Amanhã a gente continua. Amanhã temos Salmos. Depois a gente vai para 1 Crônicas de novo. E assim sucessivamente a gente entra nessa troca, né? Nessa transição de Davi para Salomão. E a gente vai ver então que Davi termina, né, sua vida, seu ministério, e passa então esse bastão de reino para Salomão, e a gente vai ver os primeiros passos aí de Salomão como rei sobre Israel. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo dia para vocês aí, ótima quarta-feira para todo mundo, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.